Uma das profissões mais importantes dentro do contexto social é a profissão de advogado. Hoje e sempre, o conjunto de leis esteve presente para determinar as relações de trabalho, as relações contratuais, de comércio e de toda e qualquer situação que aconteça no mundo globalizado. Mais do que nunca, os advogados estão ficando especializados em novas áreas conforme as alterações sociais. Sobretudo hoje nós vamos conversar de uma importante área do direito, que é a área dos direitos humanos. Muita gente até faz noção do que significa este termo, mas poucas sabem na prática a eficácia e também a que se destina. Para isso, no nosso programa, vamos conversar com um velho conhecido aqui da casa, Dr. Renato Sanches, que hoje vai falar com grande profundidade desse tema, que é também a parte que ele se dedica na sua carreira. Dr. Renato, bem-vindo ao Em Foco. Um prazer estar aqui, senhor Henrique. Um tremendo prazer estar aqui. Fazemos essa colaboração semanal desde setembro de 2018, como estávamos tratando aqui nos bastidores, né? E a partir disso, vemos trabalhando diversos temas aqui. E essa área em especial, como o senhor bem pontuou no início da apresentação aqui, muito gentil, inclusive, é a questão dos direitos humanos, né? Tudo o que está envolto com os direitos humanos, a sua aplicabilidade, o seu alcance, o seu manejo na sociedade, a sua interpretação e principalmente, né, o objetivo desta interação aqui hoje, dessa contribuição, é desmistificar, tirar esse estigma social que infelizmente foi atribuído nas últimas décadas a todos que militam em prol dos direitos humanos na nossa nação, assim como também em outras. Muito bem, Renato Sanches é pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, está também cursando o MBA em Direito do Trabalho e Previdenciário, é coordenador da pasta de Liberdade Religiosa da Comissão de Direitos Humanos da OAB na seção Osasco e atua predominantemente no Direito Penal, Direito Civil e Direito do Trabalho. Vou te perguntar uma coisa aqui que eu acho que é a curiosidade de todos, né? Quando conhece algum advogado, especificamente dentro de uma área, como que você, enquanto estava cursando e depois no desenvolver da sua carreira, descobriu essa paixão por esse lado que você se dedica hoje? Ah, sim, eu agradeço a pergunta. A graduação de Direito, em especial, assim como muitas, ela traz ali ao estudante, ao acadêmico daquele curso que ele se propõe, em especial o acadêmico de Direito, uma grande leva de oportunidades, grandes áreas do direito que podem ser ali operacionalizadas da forma como melhor o estudante tiver o acesso a essas questões, né? Desde a graduação eu tive ali um grande choque positivo ao conhecer o direito, seja a sua análise pura e as suas questões que o fragmentam para fins de disseminação e organização dos conteúdos, né? Em determinada oportunidade, eu tive um insight e depois tive a honra de verificar que esse insight se estendia também a doutrinadores que até então, doutrinadores que são os escritores que produzem material acadêmico, que até então eu não tinha lido, que era o quê? Que o direito em si, ele é uno, ele é íntegro, ele é um mecanismo de solução de conflitos sociais. O que difere o direito penal do direito civil, do direito do trabalho, quais são as áreas que eu atuo com maior predominância, são sempre os procedimentos e, em especial, como esse ser humano, ele de alguma forma, ele foi vitimado por alguma arbitrariedade daquele que lhe impele alguma conduta delitiva no âmbito do direito penal ou mesmo transgride alguma norma, alguma tipificação penal, algum crime propriamente dito, ou mesmo na esfera trabalhista, quando alguma empresa, algum patrão, algum empregador, ele viola alguma norma trabalhista daquele empregado, ou mesmo quando o próprio empregado viola alguma norma trabalhista em desfavor do seu empregador, como também no direito civil, ali nas relações de contrato, nas relações locatícias, nas relações propriamente ditas de propriedade, de contratos no âmbito geral, contratos empresariais. O importante é destacar que sempre há uma pessoa
uma pessoa física ou uma pessoa jurídica envolvida nas questões em que se faz necessária ali a avaliação do conflito social que foi apresentado e quais são essas violações e como utilizar os mecanismos da ciência jurídica para resolver esse conflito. Então, a partir dessa interpretação que o direito é uno e ele se fragmenta a partir da compreensão e da análise da situação fática, do que chamamos no direito do caso concreto, verifica-se para qual área é destinada o próprio mecanismo de solução desses conflitos, né? Então aí se faz pertinente as especializações, visto a grande quantidade de áreas que existem no direito, e fica humanamente impossível conhecer todas as áreas, mas há a possibilidade de se dedicar àquelas que se tem o maior afeto, a maior proximidade e a maior identificação, como é o caso dos direitos humanos, como o senhor Henrique colocou aqui, que é uma área que tem cada vez mais me atraído como uma possibilidade de solucionar ali os conflitos sociais inerentes à violação desses direitos. Cabe demonstrar também que os direitos humanos eles estão com essa nomenclatura, visto que são legislações pactuadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, e a partir disso ali todas as legislações que são apresentadas pelos estados-nação, como o Brasil, por exemplo. Muito bem, olha, eu duvido você que está acompanhando nosso programa em Foco nessa entrevista de hoje, que durante toda a sua vida você vai ter uma explicação melhor das áreas do direito e do motivo destas áreas serem da forma que são, como o doutor Renato acabou de explicar aqui. Realmente explicou muito bem, tá carimbado, viu, doutor Renato? Selo de qualidade aí. Agora, os tais direitos humanos mesmo, você deu uma explanação para a gente aí, são para todos os humanos mesmo? Dá uma palhinha pra gente aí da tua área. Sim, os direitos humanos eles são para todos os humanos, eles são para todos os seres humanos que estão em condição de desempenhar a sua humanidade. Logicamente que os direitos humanos muitas vezes eles têm uma associação depreciativa e negativa com questões voltadas para um público em especial, mas antes de adentrar nesse público especial que acaba sendo um grande mobilizador de pautas dos militantes dos direitos humanos, cabe destacar que os direitos humanos ali estão preservadas na sua própria Declaração Universal. Dentre os 30 artigos estão ali a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de crença, a liberdade do próprio corpo, a possibilidade de que as pessoas não sejam ali afetadas pelo arbítrio do Estado no âmbito de apresentar a nação, nesse significado, ou seja, as forças do Estado, sabemos que o Estado é grande, o Estado é imenso, ele tem toda uma estrutura que se ele quiser romper todo um sistema de direito ali para punir pessoas de forma arbitrária, prendê-las de forma arbitrária, processá-las de forma nefasta e até mesmo desempenhar tortura a essas pessoas, como já aconteceu na história do Brasil e na história do mundo, o que trouxe a importância e a necessidade dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Frente a isso, cabe destacar que as questões vinculadas com a liberdade, a própria igualdade, que é você compelir e identificar que todo ser humano é igual e passível de direitos, e a própria questão da fraternidade, né? Esses 3 eixos, essas 3 palavras aqui tão caras, elas estão contidas nos documentos da Revolução Francesa, onde estabelece ali os documentos iniciais que começam a verificar a importância de preservar o ser humano, de preservar a liberdade desse ser humano, de promover ali uma questão de igualdade entre todos os seres humanos, e a fraternidade, que é a empatia, a solidariedade e a generosidade, que possibilitam que todo ser humano seja visto como um ser humano, independente do seu poder aquisitivo, independente da sua condição social, da sua etnia, da cor da sua pele e do lugar que você nasceu. A partir disso,
vinculadas todas as questões inerentes que os direitos humanos são para todos os seres humanos, cabe destacar que a bandeira dos direitos humanos muitas vezes é alocada principalmente na defesa da população carcerária, porque na população carcerária ali, essas pessoas que ou estão em fase de cumprimento de pena ou estão aguardando presas para serem devidamente processadas e que seja ali resultada numa sentença, seja de absolvição ou seja de condenação para essas que estão aguardando ainda, essas pessoas estão ali inseridas no sistema carcerário. O sistema carcerário é de total responsabilidade do Estado. O Estado, no momento que ele prende as pessoas, essas pessoas não podem ser tratadas como coisas. Os direitos humanos não são relativizados nesse momento, a não ser a liberdade, nesse momento pontual que ela é relativizada, visto que essas pessoas ou elas transgrediram normas penais ali, cometeram crimes, ou estas pessoas estão aguardando a averiguação e o devido processo legal para se verificar se essas pessoas serão ou não penalizadas por aquilo que estão sendo ali verificadas. Cabe destacar também que, feito esse parâmetro de distanciamento entre a população carcerária e todas as pessoas, cabe destacar que os direitos humanos são para as pessoas, são para os seres humanos. Todas as pessoas, independente de suas características, etnia, orientação sexual, orientação propriamente dita, liberdade de crença e também etnias e cor da pele. Então, cabe destacar que os direitos humanos são para todos os seres humanos e todo esse conjunto de leis internacionais vem evoluindo desde 1948 e influenciando grandes transformações no mundo. Fantástico. É só uma pena que nem todos os países têm, né, esse conceito enraizado nas suas origens, no meio das suas legislações. Mas a gente está indo para um intervalo. Só uma dúvida. Aqui no país, a nossa última Carta Magna, a gente tem um amplo capítulo falando dos direitos humanos, mas no Brasil, originalmente, veio após a abolição da escravidão esse estatuto? Temos que a própria abolição da escravatura, ela foi um período nefasto na história do Brasil, que ultrapassou ali, ou ficou muito próximo dos seus 300 anos ali, que pessoas foram escravizadas. Pessoas foram escravizadas. Nunca cabe dizer que foram os escravos, foram pessoas escravizadas por outras pessoas. A partir disso, há todo um ordenamento jurídico ali que foi desenvolvido para impedir que pessoas fossem novamente comercializadas por outras pessoas, ou seja, reduzidas a um objeto. E desenvolvendo a partir disso, na próprio desenvolvimento histórico da Primeira e Segunda Guerra, em especial a Segunda Guerra Mundial, que diante de todas as catástrofes e situações nefastas promovidas pelo movimento nazista, ali, pelo partido nazista, ele acabou tendo aquele genocídio enorme de mais de 6 milhões de judeus, além de todas as pessoas que foram afetadas por essa questão. E podemos dar continuidade no próximo bloco a esse assunto. Muito bem, Renato. A gente vai continuar a entrevista no próximo bloco, explicando um pouquinho mais dessa questão do que foi a escravidão, né, do que foi também, infelizmente, todos estes episódios de genocídio que aconteceram no globo e falando dentro do assunto dos direitos humanos um pouco mais para você conhecer. Até já!